Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quinta-feira especial, trazendo temas especialíssimos para você. E hoje o nosso episódio tem cheiro bom. Infelizmente, você não vai poder sentir esse cheiro aí, mas eu estou falando do bom cheiro do café. Se bater papo já é bom, imagine bater papo tomando um bom café. Mas além de bater papo tomando um bom café, o papo é sobre café. Olha só, então tá especialíssimo hoje. Nós vamos conversar sobre café. Nós temos aqui alguém especialista que oferece cursos sobre o café. E assim, eu que gosto muito de café e ainda sou um aprendiz bem assim do beabá do café ainda, mas eu quero aprender. O programa de hoje ele vai ser bem didático, ele já vai ter assim algumas dicas maravilhosas sobre o café. E eu quero que você compartilhe com muita gente, para você que ama café. Brasileiro ama café, né? Então, se você ama café, gosta de um bom café e quer aprender mais sobre como degustar um bom café, como identificar as nuances do sabor de um café, então esse podcast é para você. E para você também envie para a tia, para a avó, para a irmã, para a prima, para os colegas do trabalho, lá nos grupos do teu condomínio, das suas tias, enfim. Eu vou conversar com Cássio Marques, ele é barista, especialista em café, e ele vai conversar, já ofereceu curso para muita gente, já formou muitos alunos com esse tema tão precioso, tão brasileiro, que é o nosso café. Brasileiro, mas ao mesmo tempo internacional, porque o café está presente em muitos lugares do mundo. Meu querido amigo Cássio, que prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. E hoje, assim, eu disse que o episódio de hoje está cheiroso, né? A gente já entrou aqui sentindo esse cheiro bom do café. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Ivaldo. É uma honra estar aqui. Eu estava conversando com a minha esposa, me formei há muito tempo aqui na Escola de Adoradores. Entrei com uma mente apenas de ser um músico, sair daqui sendo um ministro. Muito obrigado, admiro muito o trabalho de vocês. O seu, inclusive, pesquisei um pouco sobre você. Vai ser uma honra poder compartilhar o máximo que nós pudermos dentro do limite do time sobre essa bebida que é a segunda mais consumida do mundo, só está perdendo para a água. Maravilha. Bom, é claro que eu sempre faço com meus convidados, conhecer primeiro um pouco do que levou essa pessoa a entrar nessa profissão, nessa arte. E no teu caso, a arte, profissão e a beleza que é trabalhar com café. O que te levou? Como começou a tua paixão por café e realmente você entendeu? É isso que eu quero fazer. Na verdade, desde criança, eu sempre fui apaixonado, como um bom brasileiro, sempre fui apaixonado por café. Eu era o tipo de criança que chegava na casa da tia, da avó, eles prepara o café do Cássio. Só que era um café ali de baixa qualidade, aquele café de vó mesmo. Café comum, né? Um café comum, essa nomenclatura, café comum. E sempre gostei bastante. Eu nunca me vi trabalhando com café, na verdade. Nunca me vi trabalhando com café. A última empresa a qual eu fazia parte era uma empresa de telecomunicação. Trabalhava fazendo um controle de muitos técnicos que ficavam efetuando manutenções na área de internet, enfim, televisão. E eu estava sobrecarregado com aquilo, estava muito sobrecarregado, e eu quis sair daquele setor. Foi quando a minha esposa conheceu uma amiga que tinha um contato de uma pessoa que tinha um nick com uma pessoa que era amante de café, tinha uma empresa de café, e falaram de mim para ele. Foi quando ele quis me conhecer, o nome dele é Bruno Mares. Devo tudo que eu tenho aqui a Deus e também muito a ele no sentido profissional. Ele é o imperador, eu falo que ele é o imperador dos cafés especiais aqui no Norte. Ele começou um trabalho desde 2008, batendo de porta em porta, ali, querendo colocar a cultura dos cafés especiais. Mas é difícil, né? Você vender um café ali de 80, 50 reais, quando tinham outros muito mais baratos. E ele gostou do meu perfil, me ensinou tudo o que ele sabia,
começou a investir em mim para fazer cursos, para ir para fora, enfim. E eu fui me apaixonando, fui me aprofundando, fui estudando, fazendo cursos, fazendo network com pessoas que eram especialistas fora do estado, porque aqui, querendo ou não, carece muito de conhecimento, então pegava contatos ali em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, onde era em Minas Gerais, onde o café especial ele é bem mais forte. O centro da história do café. Na verdade, quando eu fui estudar a história do café, ele começou aqui. Aqui, é verdade. Começou aqui em Vigia. Verdade. Então eu entrei por meio dessas indicações, esse reboliço aí de mudança de carreira. Foi quando eu vim para o café e me apaixonei. Eu comecei a trabalhar com algo que eu amava e começou a ser rentável. Foi quando eu mergulhei, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E graças a Deus eu fui me especializando profissionalmente, fazendo cursos internacionais e fui ganhando nome, fui ganhando força, fazendo muita conexão. Hoje, para você ter uma ideia, eu já treinei, estava falando mais cedo para você, treinei 7.802 pessoas registradas, certificadas, fora as que nós não certificamos. Porque nós, além de pessoas físicas, nós também trabalhamos treinando as pessoas jurídicas. Então eles mandam todas as equipes para a gente e a gente treina todos, por exemplo, Della Lei, a Casa Charlotte, Mercado Puro Natural e por aí vai. Todas as franquias de café geralmente fazem conosco os treinamentos aqui no Norte. Então foi nesse gancho que eu cheguei aí na área do café e me apaixonei. Maravilha. Então hoje eu posso te chamar de barista. De barista, que é justamente, as pessoas me perguntam muito, Cássio, o que é um barista? Barista é uma pessoa, é muito parecido com um sommelier. É o profissional e especialista no café. Ocorre muito esse erro das pessoas, Ivaldo, apenas querendo fazer café de qualquer forma. O café é só jogar o pó, joga a água e ponto. Quando, na verdade, eu preciso entender o porquê eu faço daquela forma. Eu preciso dar valor. Eu estava conversando com um produtor, esse produtor, ele exporta para Dubai, exporta para toda a Europa, para o café para os Estados Unidos. Ele falou, Cássio, a gente precisa mostrar o valor do café, pois há muitas mãos que passam por trás. Desde a pessoa que sobe uma montanha num sol quente, seleciona na mão, muitas vezes ele tem que secar o café, tem que tirar bichinhos que dão no café, tem que lavar aquele café, tem uma pessoa que é profissional em torrar o café, que é o mestre de torra, tem a pessoa que vai avaliar aquele café. Então, não é apenas jogar água, moer o café e extrair. Não, tem toda uma química, tem toda uma alquimia por trás. Sim. Então, o barista, ele é responsável por isso. Ele carrega todo esse legado antes de entregar ali a bebida ao consumidor final, ao coffee lover, como é a pessoa que é chamada, que ama o café. Que ama o café, né? Bom, então, nesse caso, a pessoa que, o barista, ele é aquela pessoa que conhece todos esses processos e que ele leva essa experiência para quem vai receber aqui o produto final. Né? Então, não é só alguém que chega lá e diz, olha, tá aqui o teu café. Não, ele tem ele sabe que tipo de café ele está servindo. Se a pessoa perguntar, bom, que café é esse? Por que eu estou sentindo esse gosto meio ácido aqui? Aí o barista ele sabe explicar. Sim, quando eu ministro o curso, eu falo, vocês precisam ter know-how. Eu não posso apenas entregar um café e dizer o preço desse café. Eu preciso entregar, eu preciso servir as pessoas com o melhor que eu tenho. Então, o fato de eu ser um barista, eu carrego essa responsabilidade de dizer a torra do café, a granulometria, a temperatura que eu fiz aquele café, a receita a qual eu vou usar esse café, porque o café é muito sensível. Eu em Minas Gerais recebi um café que ele foi colhido na lua cheia. A lua tinha influenciado o sensorial do café. Se a lua é capaz de influenciar o sabor do café, quanto mais a quantidade de água que eu jogo. Então, vai muito além de pegar o pó e jogar água. Tem toda essa química, tem todo esse conhecimento por trás. Perfeito. Na verdade, é importante falar isso porque de um tempo para cá a gente percebeu que houve um boom de cafeterias, né?
muitas empresas, muitos pequenos negócios começaram aí a fazer as cafeterias. E lógico que um empreendedor diz, o que é o negócio do momento? Cafeteria, vamos fazer uma cafeteria. O que é que eu preciso saber? Preciso saber fazer café. Espera aí. Né? Então eu acho importante, porque quem está começando não deve pensar apenas no negócio de coar café e servir café numa xícara, mas precisa contratar alguém, ou o próprio dono, sei lá, quem vai fazer o negócio, para realmente fazer um curso, entender. Porque se chega na cafeteria, alguém que já tem um paladar apurado, já tem realmente um treino palatar, chega lá e pede um café e pergunta, porque às vezes tem aquelas pessoas também que de alguma forma gostam de jogar casca de banana na frente da gente, né? E chega, que café é esse que você está me servindo? Por que você deixou essa temperatura tão alta ou tão baixa? Então é importante, né, que a pessoa que vai trabalhar com isso realmente faça. E esse é o teu papel, é formar essas pessoas, não é isso? Sim. E inclusive já ocorreram vários momentos constrangedores com pessoas por falta de conhecimento. Porque eu treino pessoas, não somente os que vão trabalhar em cafeteria ou os que querem abrir, mas sim pessoas de várias profissões, do jurídico, da saúde, usuário, que aprender, eles querem ir num lugar e saber apreciar. Perfeito. E ele se tornou um amigo, um aluno que se tornou um grande amigo. Ele se apaixonou tanto por café que ele comprou todos os métodos que existem de café, comprou uma máquina de expresso profissional para a casa de Belém, para a casa de Salinas, e ele vai muito à cafeteria. Teve mais de 20 horas de curso comigo. E quando ele vai na cafeteria, ele não quer nada menos do que ele tem de conhecimento, de equipamento e de nível de café. Então, hoje, as pessoas estão muito mais exigentes. É aí que entra o nosso trabalho. É justamente formar os coffee lovers, mas também formar pessoas para atendê-los. Porque eu não posso ir só em um lugar, entregar um café e não entregar aquela experiência. Por exemplo, eu tenho um amigo que quando ele vai numa cafeteria, ele quer saber quantos graus foi torrado aquele café. Eu falo, não, peraí, mas tem que ir com calma também. Tem que ser chato também, né? Mas a gente precisa estar preparado para tudo. Claro. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam estar preparados para tudo, todo tipo de público. Tem aquela pessoa que conhece muito, não vai te falar, mas se você não servir ele da forma que deve, ou falar uma informação a qual ele sabe que não procede, ele nunca mais volta. Perfeito. Ele nunca mais volta. Não adianta jogar um caôzinho lá no meio. Por exemplo, teve um lugar que eu fico muito triste por isso, que eles serviam o V60 dizendo que era um outro método que se chama coar, que é um método brasileiro. Aí esse meu amigo foi lá e falou, mas isso aqui não é um V60. Não, esse aqui é assim. Tudo bem. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando fala de conhecimento, a gente precisa tomar cuidado com o que fala. Perfeito. Então vamos agora para o conhecimento em si. Enquanto isso, pode avisar que hoje nós vamos tomar café aqui, viu? Mas é café de verdade, né? O Cássio trouxe aqui todo o seu equipamento para fazer um café num método especial japonês pra gente, viu? Olha só que chique, o Intrade tá chiquíssimo, né? Posso chamar chiquérrimo porque a Cíntia não deixa. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Enfim, então a gente vai tomar esse café aqui, mas enquanto isso, você falou, na conversa em off aqui, nós falamos do barista, que é o especialista, nós falamos também dos blends que tem, né, a mistura dos cafés, nós falamos do arábica e do robusta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou contar um pouco da história do café, a gente vai fazer um tour. Sim, pronto. O café ele começou na África, 400 anos depois de Cristo, lá na região da Etiópia, inclusive em uma região que se chamava Cafá. Isso influenciou o nome ser café. Existia um monge chamado Caldi, um pastor chamado Caldi, ele levava todos os dias os animais ali para se alimentarem, os animais para beberem água. E quando ele chegava em um certo arbusto, ele percebia que os animais comiam umas frutas, ficavam elétricos e não conseguiam dormir. Ele achou estranho aquele comportamento e decidiu fazer algo que eu não faria. Ele comeu a fruta. Sim. O café é uma fruta. Por exemplo, é uma das coisas que eu mais bato na tecla. O café é uma fruta. Ele tem acidez e ele tem doçura. Tá? Cássio, mas café não é amargo?
Não. Ele tem amargor, mas ele não é amargo. Ele tem acidez e tem doçura. Tá? E daqui a pouco a gente vai, na prática, efetivar essa informação. Então, ele fez algo que eu não faria, provou ali o café, sentiu os efeitos nele mesmo, e ele decidiu levar o prior, que é o maior líder religioso de um monastério. Ele falou tudo o que tinha acontecido com os animais e a posteriori com ele. Aí ele já tinha o hábito de fazer infusão. Pegar água, jogar a fruta, a folha dele, lanchar lá durante um tempo. Tomaram, ficou intragável, ficou horrível. Eles falaram, ó, não deu certo essa experiência. Aí jogaram onde? No fogo. Eles tinham muitas ladeiras, eles jogaram ao fogo, exalou um aroma. Eles falaram, ó, vamos repetir, só que agora com água quente. E aí o café torrado, fizeram a infusão e deu certo. Então o café ele surgiu 400 anos depois de Cristo na Etiópia, mais precisamente em Cafa. Maravilha, olha só, hein? Rapaz, pode falar mais. Que eu Ele não, vou aprender. ele não demorou muito, ele atravessou o mar, chegou à Arábia. Na Arábia começou o movimento dos primeiros povos cafeicultores do mundo. Diga-se de passagem, há mais de 125 espécies de café. Eu estava ministrando curso para alguns botânicos da UFPA e eles falaram, Cássio, a gente descobriu mais espécies de café. Então, há mais de 125 espécies, só que a mais comercializada do mundo, ela recebeu o nome dos primeiros povos cafeicultores do mundo, que foram os árabes. Depois de muito cultivo, começaram a chamar o café de planta milagrosa e o vinho da Arábia. Não demorou muito, os europeus começaram a ouvir o que estava acontecendo. E os holandeses, tem gente que pergunta, Cássio, foi de forma pacífica? Com certeza não. Eles conseguiram mudar de café. E eles, no Jardim Botânico de Amsterdã, na estufa, eles conseguiram desenvolver a planta. Chegou na Europa, alastrou. França, Itália, Dinamarca, Suíça, Alemanha. A França tinha um porto francês aqui na América, na Guiana Francesa, e trouxeram café para cá. Desembarcou. Nós tivemos a honra de conhecer o tataraneto do Francisco de Melo Palheta. Quem foi ele? Ele é um sargento marinheiro que recebeu 2 missões. Uma era uma missão oficial de a Guiana Francesa. A Guiana estava ali invadindo, passando da fronteira do Brasil. Essa missão diplomática era para eles recuarem. E a segunda era conseguir mudar de café. Isso foi informações de primeira mão do tataraneto dele. Ele falou, olha, a segunda missão tua vai ser conseguir mudar de café. Quando ele chegou lá, resolveu a primeira, o governador negou a segunda. Falou, a gente não vai dar café para vocês. Então ele conquistou a esposa do governador. Há escritos dizendo dizendo que ele teve uma amizade além do que ele tinha que ter com ela. Sim. Aí isso ela... aí são conversas de bastidor. Isso aí é o babado, né? Ela... TV Fama, vamos lá. No jeitinho brasileiro dele, ela entregou uma muda de café, ela entregou um buquê de flores com os pergaminhos de café para ele. Então ele pegou, veio para a casa do pai dele que morava em Vigia e plantou o primeiro pé de café no Brasil, na terra do pai dele, em Vigia. Eu ministrando curso para o pessoal de Vigia, eles me disseram que lá há uma igreja cheia de pezinho de café ao redor dela, justamente homenageando a introdução do café no Brasil, em Vigia. Que maravilha, olha só. Então, Vigia. Gosto muito de Vigia, já fui muito então, é um orgulho pra gente, né, ter essa introdução aqui pelo norte. Só que o que acontece, Valdo? O café, ele é uma fruta. E existe uma substância chamada cafeína que protege a planta. Essa substância, ela traz uma característica peculiar. Por exemplo, quando eu como uma melancia, eu sinto a doçura. Uma laranja, a acidez. O café eu sinto os dois, a acidez e a doçura também, porque é uma fruta. Só que pelo café ele ter essa substância de proteção chamada cafeína, ele vai ter uma terceira característica que as outras frutas não têm, que é o amargor. Tá? Então a peculiaridade que ele traz da cafeína é o amargor. Algumas plantas não tinham uma proteção tão grande e elas começaram a morrer. Então começaram a levar ao sul o café. E lá ele desenvolveu muito melhor. Entendeu? Então,
As duas mais comercializadas no mundo é chamada de arábica, que, retomando, recebeu esse nome por conta dos primeiros povos cafeicultores do mundo. A segunda é robusta, que também é muito produzido no Brasil. Qual é a diferença? Primeiro, em tamanho. O robusta, como o próprio nome já diz, é mais robusto, é maior, é mais resistente. O arábica já é menor, é mais sensível. Existe um teor de cafeína que vai de 1 ao 3. Quem tem mais cafeína tem mais proteção. Quem tem menos proteína tem menos proteção. Quem tem mais cafeína tem mais amargor. Quem tem menos cafeína tem menos amargor. O robusta tem 2,2%. 2% de cafeína, ou seja, ele é mais resistente. Só que ele tem mais amargor. Muita gente não gosta. Eu não sou muito fã de robusta. Eu até brinco, tenho uma amiga que ela trabalha com robusta. Eu falo, eu não gosto muito de robusta, tem gosto de terra. Porque tudo influencia na plantação do café. Exemplo, a altitude do café. Se ele for plantado de 0 a 800 metros, ele vai ter um sensorial puxando mais para terroso. E o robusta, ele é justamente plantado de 0 a 800 metros. Ele tem é aquele café que tem em qualquer lugar, e lá em Vigia tem café, possivelmente é robusta. Ou o primo dele, é Conilon. Lá em Santa Maria, Cássio, minha avó tinha uma plantação de café, robusta. Lá em Igarapé-Açu, eu tomava um café feito ali no pilão, possivelmente é robusta. Porque ele tem em qualquer lugar. O arábica já é mais minucioso, ele tem um teor de cafeína bem mais baixo, de 1%. 1,1%, 1,2%. Se ele tem menos proteção, ele é mais sensível. Para você ter uma ideia, Ivaldo, o robusta ele consegue desenvolver em temperaturas a partir de 18 graus Celsius, 40 graus Celsius, 42 graus Celsius. O arábica é abaixo de 24, ou seja, impossível em Belém. Altitude, robusta é de 0 a 800 metros, nível do mar. O arábica, a partir de 800. Eu já tomei café que o produtor, eles não dava para subir a máquina, eles apanhavam o café de rapel, montanhas de 2.000 metros de altitude. Então, o café arábica ele é mais sensível. As estações anuais precisam serem bem definidas. A gente sabe que aqui no norte não é. Sim. Eu até brinco nos nossos cursos que eu só sei quando a gente está ali na primavera, quando eu passo no Almirante. Em um dia, na outra semana não está mais. E o arábica ele precisa dessas estações bem definidas. Questão de temperatura, questão de altitude. Cássio, ele é muito complexo, sim, mas ele te entrega mais. E aí, os arábicas, eles vão te entregar algo que se chama nota sensorial, mais complexa, mais rica. Por exemplo, Ivaldo, eu já tomei café, que ele tinha um sensor, nós estávamos conversando agora há pouco, que o café é muito parecido com vinho. Eu já tomei café que ele era pura manga. Tomei café que parecia uma pupunha amanteigada. Tomei café que parecia uma maçã verde. Cássio, foi adicionado algo ali? Não. Foi pelo processo o qual ele passou. Seja de torra, seja de... eu estava conversando agora há pouco no off. A questão da região a qual ele foi plantada. Eu estava com o pessoal do Sebrae recentemente, pessoal da Chapada de Minas. E eles estavam em um lugar ali que ficava bem na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais. Eles ficavam bem no meio. Então, a região a qual eles estavam, ela era propícia para um sensorial que no Brasil lugar nenhum do Brasil você conseguiria aquele sensorial. Então, assim, o café arábica, ele é muito exigente, mas também ele é muito sensível. Uma coisa interessante, o nome arábica e robusta, que está no feminino. Geralmente, quando se pensa em café, a gente pensa logo no café arábico. Né? Por que é? Por causa da fruta? A coffee arábica, né? Coffee arábica é justamente pela região a qual ele veio. A gente já vai entrar na questão da língua portuguesa, né? Então você imagina que é porque é uma fruta. Isso. Né? Então... A concordância é com a fruta. Perfeito. Concordância verbal. Bom, vamos fazer esse café aqui? O papo tá bom, o tempo que a gente bebe uma água. Vamos fazer esse café? Vamos lá. Vou explicar para vocês. Esse método é um método... Nós estávamos conversando mais cedo
sobre as várias formas de fazer café. Existe a máquina, que utiliza a pressão. Existem formas de café que você joga o café, joga água e ele fica parado ali durante um tempo, infusão. E existem os métodos de gravidade. Esse método, ele é um método japonês, criado em 2005 por uma empresa que se chama Hario. O nome dele é V60. Há muita essa confusão das pessoas chamarem de Hario. Ah, eu quero um Hario. Porque aqui no Brasil usa-se muito o nome da marca para definir o produto. Por exemplo, Gillette, que boa, enfim. Então, mas por que V60? Por conta dessa vértice de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus. Cássio, e essas arranhaduras que ele possui? As arranhaduras é para que o fluxo da água ele seja contínuo e de modo circular. Há muita importância nisso, porque se nós não fizermos esses movimentos circulares, corre o risco de as partículas não serem umidificadas de maneira uniforme. E tudo vai influenciar no café. Tanto que hoje eu trouxe, além do Hario, uma balança para controlar o tempo e para controlar o peso. E também eu trouxe um moedor profissional, justamente para nós termos o controle da granulometria, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Hario V60 é o método de gravidade. Olha, já peguem as xícaras lá, gente. Cadê as xícaras, pelo amor de Deus? Nós vamos utilizar, Ivaldo, um filtro de papel. Eu prefiro os filtros de papéis, tá? Mas nós sabemos que o papel, ele tem sabor residual. Então, é imprescindível que nós joguemos um pouco de água antes de preparar o nosso café. Isso fica uma dica para quem está em casa também. Cássio, eu uso o Medita, aquele método de supermercado. Eu uso ali a minha cafeteira e eu uso papel. Eu tenho papel. Hidrata ele. Joga uma água antes para tirar o sabor residual qual ele possui. O café que eu trouxe, ele é um café das montanhas vulcânicas adormecidas de Minas Gerais. Se eu não hidratar o meu filtro de papel, o papel ele vai, além de roubar algumas coisas como aroma do café, ele vai misturar o sensorial ali. Então eu preciso tomar esse cuidado de sempre hidratar o filtro de papel. Outra coisa que é importantíssimo é eu saber a receita. Eu tenho que ter uma quantidade de café para uma proporção de água. Exemplo, eu gosto muito da receita de 1 para 14. O que significa isso? Receita de 1 para 10, a qual eu vou recomendá-los. 1 grama de café, 10 de água. Cássio, e o que seria a receita de 1 para 14? Cada 1 grama de café, 14 de água. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou moer o meu café aqui. Eu vou colocar 30 gramas. Pensa numa pessoa que está ansiosa daqui. Tomar esse café. Colocarei 30 gramas. A gente vai moer. Existe uma moagem específica para cada método, porque se eu moer muito grosso, por exemplo, numa máquina profissional e uma máquina de expresso, como é pressão, a forma a qual ela trabalha, a água passa muito rápido e extrai muita acidez. Então, eu preciso equilibrar a granulometria. Para este método, eu vou utilizar uma moagem média, tá? Que vai fazer com que o café tenha um bom contato com a água e a gente consiga extrair a acidez do café, a doçura do café e o amargor. Tá? Você se importa de moer? Por favor. Logo aprendendo que já vou ter aprender. Eu aqui moendo meu café, viu, gente? Maravilha. Tem um tempo, como é? Tem que moer tudo. Então, enquanto estiver travando... A gente vai colocar mais um pouco agora, para dar para todo mundo. Então essa maquininha é uma máquina profissional. Profissional. E ela vai moer de modo uniforme.
Aí você falou também que tem... Nós conversamos lá na minha sala sobre a prensa francesa. Como eu disse, existem várias formas de café. A prensa francesa é uma delas, né? Um dos métodos. Muito obrigado. Ela é um método de infusão, a qual você já vai ter uma moagem mais grossa, porque ela não tem um filtro de papel, é só um êmbolo metálico. Então a gente moe de modo mais grosso. Resultado da bebida, uma bebida mais encorpada. Quando a gente fala de corpo de café, é o peso do café na boca, Sim. É o preenchimento. Perfeito. Geralmente um preenchimento aveludado. Aqui ele já vai te trazer uma bebida mais suave, uma bebida mais doce. Eu consigo com o mesmo café, em métodos diferentes, trazer resultados completamente diferentes, tá? Então como é que vai funcionar aqui, Cássio? Eu vou colocar na nossa balança. Deixa eu ficar em pé. Bom. E agora? Oxe. O café, ele possui gases, né? Ele libera muitos gases. Sim. Nós enviamos alguns cafés para uma palestra, que nós faríamos nos Estados Unidos. Só que nossas embalagens elas estavam sem a válvula que faz o escape do ar. Chegou lá, todas estouradas, cerca de 60% dos pacotes estourados, justamente por esses gases os quais ele solta. Então, eu vou adicionar um pouco de água para liberar os gases e também para liberar o aroma do café. Tá? Então, eu vou ligar o tempo e leves movimentos circulares. Eu vou fazer algo que nós chamamos de blooming ou pré-infusão, que é justamente a liberação dos gases e do aroma do café. A gente vai perceber algo, Ivaldo. O café ele não é preto. Existe uma classificação de cafés. São 5, na verdade. E existem 2 órgãos que dizem tudo o que deve acontecer no mundo dos cafés. E enquanto eu vou fazendo, eu vou te explicando o que seriam essas classificações. Agora eu estou adicionando água para extrair a acidez do café. Cada adição de água tem um propósito e uma finalidade. 2 órgãos, um é chamado de ABIC. Vai no supermercado, vira o pacote, está escrito lá ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. E eles classificam 4, o extra forte, o tradicional, o superior e o gourmet. Então, extra forte tradicional é permitido 20% de impureza. Tá? Não são cafés ali selecionados. Por isso que é preto e precisa de açúcar. Quando nós vamos vir ao café especial, como este, ele já é um café puro. É um café que foi selecionado à mão, muitas vezes pelos pequenos produtores, ou mesmo com uso de máquina, separado pelo mesmo tamanho, por peneiras, torrado com uma torra controlada, e a gente percebe que o café ele vai ter uma cor de chocolate de caramelo. 2 coisas, café não é preto, café não precisa de açúcar. Tá? Principalmente quando nós fazemos os coados. Por exemplo, quando eu vou para um expresso são 10 gramas de café para 30 ml de água, ou 25. Então é algo mais intenso, não é para todo mundo. Mas os coados, geralmente, pela diluição maior, a proporção de água, quanto maior ela for, mais nota sensorial você consegue sentir. Então é possível que você tome esse café e fale, Cássio, mas isso aqui parece um chafé. Na verdade, este aqui é o café. É o café. Rapaz, agora eu vou ficar insuportável. Eu já não me aguentava, agora eu vou ficar muito metido. Eu dei aula para o André Lohan. Sim. Do Liberal. Do Liberal. Aí ele foi para Miami, ele, Cássio, eu tô muito enjoado aqui. Eu tô muito enjoado. Então essa é a cor do café. Essa é a cor do café. E eu estou controlando aqui o tempo. Por quê? Ele não pode ultrapassar 4 minutos.
Cássio, e se ultrapassar? Ele vai trazer amargor para a bebida. Então eu preciso tomar cuidado com o tempo. É por isso que eu tenho que ter uma balança para controle. É recomendado ter balança. Geralmente quando você vai a uma cafeteria profissional, eles estão com uma balança, estão com uma chaleira para controlar o fluxo, eles têm um moedor profissional, por exemplo, tem um dos nossos clientes que é a Dela Lê, tem lá um moedor gigante profissional como o nosso. Então, é extremamente importante você ter esse controle. Porque qualquer lançamento de água na hora errada, qualquer moagem mais grossa ou mais fina, vai influenciar completamente na bebida. Se eu moesse mais fino, a água teria dificuldade de passar. Aí geraria amargor. Se eu moesse muito grosso, a água passaria muito rápido, exploraria a acidez. Então eu preciso de algo equilibrado. Ó, finalizou. Eu vou colocar aqui dentro. E agora é homogeneizar. Pronto. Agora é servir. Servir. Rapaz, olha só a cor. Olha só, gente. A gente, quem não conhece, né? Diz assim, fizeram um chá. Você vai perceber o que nesse café? Primeiro, a acidez na ponta da sua língua. Uma acidez cítrica, a acidez que é presente ali, por exemplo, na laranja. Além disso, você percebe que ele tem encorpado. Perfeito. Ele preenche a sua boca e traz um preenchimento aveludado. Ele aveluda. E tem um retrogosto, que é a finalização, que é o marcante aqui no final da sua língua. E esse gosto ele vai ficando ali durante um certo período, às vezes até durante horas. Inclusive, é muito recomendado você tomar água com gás, ou antes ou depois. Sim. Por quê, Cássio? Para limpar o paladar. Limpeza de paladar. E, por exemplo, quando tu vais em um lugar que o expresso não é bom, toma água com gás para tirar aquele gosto ruim da boca, porque o café ele vai ficar marcando. Esse, por exemplo, ele marca de uma forma boa. Ele traz uma doçura ali, um caramelizado. Sim, eu senti. Você percebe que a nota sensorial dele lembra a laranja também. A acidez da laranja é muito presente. Até da casca da laranja a gente consegue sentir. Tudo isso eu consigo treinar o meu paladar para sentir como um vinho. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi justamente o aveludado. O aveludado. E conforme a temperatura dele baixa, Ivaldo, tu vais conseguir sentir outras coisas. Por exemplo, ele está baixando a temperatura, já estou sentindo aquele mel. Lembras daquele? Eu até brinco, tu lembras daqueles bombonzinhos de mel que a gente comprava quando era criança? É muito parecido. Então, o café especial, ele vai te dar notas sensoriais. Conforme baixa a temperatura, ele vai mostrar outras caras, outros rostos. E como eu consegui isso? Eu adicionei água? Não. Eu adicionei algo diferente? Não. Eu apenas controlei ali o fluxo de água, a questão da granulometria. Você viu o povo aqui, está chegando a chique. Traga a vasilha. O negócio tá chique, vamos manter a chiqueza. Agora ele já baixou mais a temperatura, já remete a castanha de caju. Se provar, com a temperatura mais baixa, você já sente ali uma castanha. Cadê minha... eu tenho água com gás aqui. Ele tem água com gás? Tenho. Obrigado. O que vocês acharam? Vocês aí, o que vocês acharam? Você não... Tô jogando meu café aqui.
Você não sente aquele amargor mesmo Não do sente. café, né? Não sente. Porque assim, se nós formos pensar de fato, mesmo como usuários sem conhecimento nenhum, a gente já logo imagina que tem a ver com a queima, né? O café ele está queimado, de alguma forma ele vai amargar. Né? E não é só por isso. Ele vai... O primeiro motivo, na verdade, é porque ele está queimado. É porque não é só café. Sim. Então tem, por exemplo, café brocado, que é uma larva que se alimenta do nutriente do café, tem uns pedacinhos de pau, às vezes um insetinho ali, uma baratinha. Então eles têm que queimar, têm que torrar. Para você não saber, por exemplo, o que é uma barata e o que é o grão de café. Sim. E aí moe bem fino e vende. Aqui não, aqui a gente consegue controlar a torra, tanto que essa torra aqui é chamada de torra média. Existe uma torra um pouquinho mais escura. Eu não gosto muito, porque quanto mais clara a torra, eu consigo explorar mais algumas notas sensoriais. Quanto mais escura, ele tendenciará para ser ali, puxar mais para o chocolate, para um caramelo. Para um expresso é bom, mas para os cafés, nos métodos coados, a Chemex, que é um método norte-americano criado por um alemão que migrou para os Estados Unidos, ou um V60, ou uma prensa francesa, aí é legal, é interessante a gente pegar esses cafés com uma torra média, cafés ali com notas sensoriais mais florais e frutados. Existe, Ivaldo, uma roda sensorial, depois eu posso compartilhar com vocês, que basicamente é um disco com várias notas tais quais o café ele pode ir. Por exemplo, tem café que é puro vegetal, tem café que é o frutado, tem café que lembra o floral, tem café que lembra o caramelo e por aí vai. Então, a roda sensorial do café, ela traz muito essas nuances, né? Sim. Quando você for, gente, ter a honra de ter você e a sua equipe lá no Alquimista, você vai ver o nosso quadro da roda sensorial. A gente vai falar já sobre o alquimista também, tá? Sim. Com relação à harmonização, existe essa ideia de harmonizar o café com... Muito. O café, ele harmoniza. Na verdade, os italianos, quando fizeram o café com leite, eles pensaram muito nisso. Porque o café ele harmoniza facilmente qualquer coisa, com queijo, por exemplo, com doce. Tanto que eu sou da área comercial também, os meus clientes que estão mais cheios são as docerias. O café, ele atrai, mas ele complementa com algo. Geralmente se complementa ali com doce. Nós trabalhamos com eventos também, muitos eventos. Nós fizemos uma experiência de ir no mesmo shopping, colocar em uma ponta o café com salgado e na outra ponta o café com doce. Sim, o café com doce zerou na metade do time do café com salgado. Então ele harmoniza muito com doce, harmoniza muito com os queijos também. Então é bem interessante essa questão da análise sensorial e da harmonização. Por exemplo, um café como esse agora que você acabou de servir, não é um café que a pessoa diz, vou fazer lá em casa, vou fazer o café da tarde, tomar café com pão. Manteiga, margarina. É subjetivo, né? Sim, eu tenho cliente que faz isso. Cássio, eu quero comprar um café com vocês, porque eu não aguento mais é aquela questão que eu te falei lá no início, lá embaixo. Tomates nunca mais tu vai volta atrás. Sim. É um caminho sem volta. Então você praticamente só vai substituir o café. Pode sim tomar com uma torrada, e comer com uma torrada, com uma torta. Só tem que ter esse cuidado, né, porque a harmonização também vai ter a ver com a subjetividade, né? Senão vai fazer igual o pessoal que faz a harmonização facial, que vira demonização facial. Então, senão estraga também. Mas, e em termos de quantidade? Um café como esse, assim, para se tomar uma xícara dessa? Olha, o pessoal sempre me pergunta sobre o que tem mais cafeína. Uma xícara de expresso ou uma xícara de coado. Obviamente vai ser a xícara de expresso, porque vai ter uma proporção maior de pó para uma proporção menor de água. Só que um desse você não vai tomar só uma xícara. Você vai querer tomar mais. Era isso que eu queria saber.
Eu cheguei a um tempo... O papo fica melhor, né? Eu cheguei a um tempo, Ivaldo, que como são muitos cursos, às vezes eu tinha que dar um de manhã à tarde, vestir um evento à noite, ou se não, de manhã à tarde dando curso. Tomava assim, me perguntaram uma vez no Instagram, Cássio, quantas xícaras de café o senhor toma? Falei, olha, são 9 horas da manhã, eu tomei 18. Então, só que eu maneirei, né? Graças a Deus nunca tive nenhum problema, mas eu maneirei. O pessoal pergunta muito, Cássio, dificuldade de dormir? Eu não tenho. Tomo café à noite para estudar e durmo tranquilamente. Mas é recomendado ali você tomar até 250 ml de café. Na verdade, eu também não tenho essa dificuldade de dormir. Que bom. Eu tomo café. Bom. Na verdade, a última coisa que eu faço antes de dormir é tomar um café. Aí que eu vou dormir. Quando você for geralmente quando as pessoas vão no alquimista, eles sofrem overdose de café. É muito, você toma muita coisa. E geralmente o pessoal manda um feedback, a gente amou, mas a gente não dormiu. Então eu acredito que vai também de sistema, de cada organismo. Vamos falar então do alquimista. Você me trouxe ali um presente. Deixa eu pegar aqui. Então já quero ele aqui na mesa. Toma aqui. Isso aqui é um presente que estou recebendo lá do alquimista. Me fala sobre o alquimista. Eu vou pegar aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Esse café, um café especial do alquimista. Me fala sobre ele. O alquimista, eu sou da equipe de um empresário chamado Bruno Ares. Ele começou em 2008 com café, mas ele é a terceira geração. A primeira geração foi o avô dele, que veio muito pobre, veio de Portugal para cá. Geralmente eles vinham da Europa, desembarcavam ali no Rio, em São Paulo. Ele veio para Belém e começou a trabalhar no Ver-o-Peso. Passou muitas dificuldades, mas conseguiu ali acumular um capital, conseguiu construir uma mercearia, a qual ele começou a ganhou proporção, fez uma pequena cafeteria, comprou um local de várzea, que inclusive é onde funciona hoje o alquimista. Fica na Ângelo Custódio, ali na Cidade Velha, bem ao lado do líder. E ele passou esse legado para o filho dele. Os pais do Bruno Ares não quiseram saber de café, ele veio e agarrou a ideia. Só que ele não queria mais trabalhar com cafés tradicionais extra fortes, que era o Café Glória, tal qual o bisavô dele trabalhava. Ele queria uma nova roupagem, ele queria modernizar, ele queria algo diferente, ele queria dar uma qualidade melhor. Então, em 2008, ele criou o Alquimista. E hoje quem nós somos? Somos a maior distribuição de cafés especiais do Norte. Além disso, nós trabalhamos com máquinas italianas de uma marca que se chama Sanremo. Nós trabalhamos tanto com aluguel quanto com venda. Quem tem elas? As docerias, as cafeterias de Belém. Geralmente, quando você não tem a nossa máquina, você vai ter ali os nossos outros produtos. Nós não trabalhamos somente com cafés. Nós somos a maior escola de profissionais dos cafés. Inclusive, eu sou uma das pessoas que mais treina, mas nós temos uma forte equipe que ministra cursos também. Além disso, nós damos consultoria. Desde Cássio, eu quero montar uma cafeteria. A gente dá toda a consultoria, desde a precificação até o produto final, até os treinamentos, o network com o rapaz do filtro, o network com o engenheiro, o network com o arquiteto. Então, nós tiramos toda a dor de cabeça da pessoa, que a pessoa vem perdida. Às vezes, eu gosto de café, eu quero abrir uma cafeteria. Não é tão simples, mas nós damos todos o norte, direcionamos ali. E nós temos grandes parceiros hoje. Geralmente, franquias não compram nossos produtos, mas consomem os nossos serviços, por exemplo. Então, onde tem café, nós estamos de alguma forma lá. Além disso, nós temos os cappuccinos. Nosso cappuccino a gente vende por média meia tonelada, café 2 toneladas por mês. Trabalhamos com sodas da Itália. Temos uma forte parceria com uma pessoa que nós admiramos muito, que é o Fábio Cecília, da Galdens, ou da família Cecília. Ele produz os chocolates, nós, alquimista, fazemos a distribuição. Os chocolates dele ganharam prêmios em Londres. Eu soube recentemente, nem ele sabia que tinha sido servido para
o Rei Charles na coroação do rei, estava na conferência de Berlim, na conferência de turismo. Então nós trabalhamos com o chocolate dele, que tem especiarias da Amazônia, cacau da Amazônia. Nós estamos com um produto, Ivaldo, que não tem como ir e não se apaixonar. Altamente regional, que se chama Castela, que é a Nutella da castanha do Pará. Então, chocolate com a Nutella da castanha. Então, nós somos posicionados no mercado como uma distribuição de cafés especiais, além de consultoria de cafeterias e distribuição de produtos agregados e também dos maquinários Vocês não e serviços. vendem varejo para Vendemos. Inclusive, entregamos na casa. Sim. Quando nós temos grupos de elite ali, grupos de coffee lovers. Sim. Que são apaixonados por cafés e nós sempre vamos alimentando ali com as novidades. Café. Já vou entrar no grupo. Vou colocar você. O café, ele geralmente para as máquinas de expresso a gente só recomenda uma linha. É muito difícil você ir, é muito complicado, você vai tomar um expresso, gosta do expresso, aí amanhã trocar o café do expresso e depois trocam de novo. Então a gente não recomenda ficar fazendo essas trocas na máquina de expresso, mas para os cafés coados ou tomar em casa a gente recomenda já os lotes raros, que são cafés únicos. Por exemplo, o que você vai ter hoje, você nunca vai encontrar um igual. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, tenho uma cliente que é de Curitiba, ela, poxa, Cássio, eu já busquei aqui lugares que têm a mesma linha de café que vocês não têm. Por quê? São raros. Além dos raros, tem os lotes raríssimos, que são de grandes produtores, que ganharam competições no Brasil e fora do Brasil. Então, nós somos posicionados com os cafés especiais. Maravilha. Esse aqui, a granulagem dele ele está moído. Moído. A granulometria dele é para fazer ali no Medita, para você que é aquele coadorzão ali, que geralmente as pessoas têm, ou no V60, né? Ou você tem ali a sua cafeteira, só adicionar lá e fazer. Cássio, geralmente quando nós presenteamos, as pessoas falam, tem uma forma mágica ou especial de fazer. Não, você pode fazer da forma que você faz o seu. Tá? Só dosa ali um pouco a questão da água para ele, mas não é algo nada diferente, somente o resultado. A questão da temperatura, por exemplo, aqui já está esfriando. Quanto mais baixa, melhor. Melhor. Mais baixa, melhor. Engana-se quem queima o café na hora de fazer com uma água de 100 graus Celsius. Não, por exemplo, um expresso, ele é feito com uma temperatura de 92 a 95 graus Celsius. O coado a gente gosta de uma média de 85 graus Celsius. Mas quanto mais baixa a água estiver, mais caras o café vai te trazendo. Por exemplo, tomei no início, ele estava trazendo ali um sensorial mais doce, ele estava trazendo ali uma laranja. Foi baixando, eu comecei a sentir melaço de cana, ficou mais aveludado na minha boca, um retrogosto ali do chocolate. Então, quanto mais baixo, melhor. Nos cafés especiais, é claro. Maravilha. Bom, gente, é um tema maravilhoso, né? O café em si, conversar sobre café, tomando café e tendo essa experiência, porque é uma experiência nova, provavelmente para vocês, né? Uma experiência nova, e tudo que é novo, às vezes, pode causar algum estranhamento, né? Porque a gente tem as memórias, né? Nós temos as nossas memórias afetivas, as nossas memórias sensoriais, e isso acaba, então, às vezes comprometendo. A gente precisa fazer para tomar um café. Esse exercício de tomar o café sem açúcar, de fato, ele é um exercício, porque você tem a memória sensorial aí que vai te comprometer e vai te causar estranhamento até que você vai... Na verdade, é um treino, né? Mas eu gostei da experiência. Eu já tomo um café, eu tomo um café expresso, geralmente, e eu já consigo tomar ele sem açúcar. No máximo, às vezes eu ponho um pouquinho de açúcar, eu pego o café expresso e pego um biscoitinho, alguma coisa mais doce, um chocolate meio amargo, tudo. E eu gosto de fazer isso aí. Mas por boçalidade. Ô, Jesus, me perdoa. Mas é uma experiência maravilhosa, né? Porque, na verdade, são os nossos terminais sensoriais que Deus nos deu justamente para nos proporcionar toda essa gama de sabores, assim como nós temos os nossos
a nossa forma de olhar, enxergar as cores, né, as formas, assim como você pega numa superfície, sente a textura, o paladar também ele acende, é uma riqueza, né? E é muito bom que a gente aprenda a saber usar, até para a gente poder usufruir muito mais coisas, senão a gente fica só naquela do, né, é doce, é salgado ou é azedo, né, ou é amargo. Quando você começa a trabalhar em cima disso, é muito bom. Bom, nós já chegamos ao final, né? Rápido passou, papo muito gostoso, muito bom. Cássio, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelo presente. Vou usar lá em casa esse aqui. Eu estou com uma prensa francesa que eu lhe falei, né? E assim, vou falar publicamente já, que é porque ele vai me dar mais um pacote, só que com a granulagem mais grossa. Mais grossa, né? Para a prensa francesa. Mas muito obrigado e a gente vai manter contato, porque eu acho que sempre, né, o alquimista precisa estar aqui com a gente, né? Também, de vez em quando trazendo um café pra gente. E eu vou visitar lá, quero conhecer, a gente vai marcar. Com certeza. A gente vai marcar para você ir lá. Maravilha, Deus abençoe então, muito obrigado, Evaldo. Até logo. Gente, peraí, olha só, a gente está lançando a cada quinta-feira, nesse horário, um episódio novo. E você vai perceber que os nossos episódios, eles têm temas diversos, porque a gente trabalha, como em Tríade, a gente trabalha com essas três direções. Eu, como psicólogo, entrevisto meus amigos, colegas psicólogos, falando sobre saúde mental, falando sobre curiosidades dessa questão da área da psicologia. Mas também a gente trabalha aqui com pastores, com líderes religiosos que vêm falar sobre a espiritualidade, sobre a teologia, sobre a fé, que também é uma área de atuação minha. E eu tenho uma terceira via, que é a via dos diversos, onde a gente trabalha com empreendedorismo, comunicação, música, temas diversos como o de hoje. Hoje nós envolvemos aqui empreendedorismo, história de grandes empreendedores e esse tema tão maravilhoso que é o café. Então, você sempre vai ter alguns desses viés que vai te interessar mais. Mas mesmo que você esteja em algum dos episódios que não seja a sua praia, mas compartilhe. Sempre você vai fazer com a gente o nosso podcast. Você nos ajuda a manter esses conteúdos no ar, tá certo? Fique na paz então e até o próximo, se Deus quiser.